Olá meninas, mais uma aula do Promotoras Legais Populares daqui de Suzano. E você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? A gente vive hoje num mundo tão barulhento e caótico e nada melhor do que uma comunicação clara para que a gente consiga resolver os nossos problemas da melhor forma, não é mesmo? Então hoje quem vem falar sobre esse tema tão importante é o advogado Luiz Eduardo Silva, que ele é presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem aqui do Alto Tietê. Vocês não podem perder essa aula. Um beijo, vocês vão adorar. Eu queria cumprimentar as promotoras legais populares, queria agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante, relevante para a sociedade, que envolve cidadania. Eu agradeço o convite da doutora Sandra Nogueira, que possibilita essa abertura e essa oportunidade de a gente estar falando sobre comunicação não violenta, prática colaborativa e os meios adequados de solução de disputas, que não é para advogado, é para toda a sociedade. Então, é uma oportunidade que a gente tem, a gente vai ficar aberto para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer situação que vocês efetivamente queiram ampliar isso. É nossa intenção, já conversamos com a doutora Sandra, desenvolver um curso para vocês, porque isso é de uma amplitude gigantesca, isso tem uma relevância social muito grande hoje e todo mundo precisa falar melhor, todo mundo precisa escutar mais, todo mundo precisa entender que a vida em sociedade depende de diálogo, depende de harmonização de ideias, de harmonização de pensamentos e principalmente da gente buscar novos meios, novas habilidades que levem a gente a resolver disputas sem depender do judiciário, né? Então, quando a gente pensa em disputa, quando a gente pensa em litígio, quando a gente pensa em conflito, a gente é remetido diretamente ao judiciário, né? As pessoas têm o hábito de eleger a via estatal, né, para poder resolver seus conflitos. Então, aí, o que a gente tem hoje? A gente tem um país com 100 milhões de processos, a gente tem um prazo de resolução desses processos acima de 8 anos, né? E a gente tem, infelizmente, a forma disso ser resolvido que é não satisfatória. Por quê? Porque quando a gente se beneficia de uma sentença de um juiz, dificilmente ela nos beneficia da forma que a gente queria. Se a gente vai fazer um acordo, principalmente, nesse ponto, a gente vai ter que ceder, e muitas vezes aquilo que a gente cedeu também interfere de uma maneira negativa dentro daquilo que a gente procura trabalhar, né? Então, a gente que atua nessa área, né? O escritório atua muito nesse condão de não ir para o judiciário, de resolver através de negociação, de conciliação, de mediação, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente atinge solução. O que é solução? É as partes saírem convencidas, elas e seus advogados, de que foi o melhor que elas poderiam resolver para aquele conflito, gerando menos custo, gerando confidencialidade e, antes de tudo, gerando a possibilidade de ser restaurada muitas vezes uma relação e mantido o respeito entre as partes. Então a gente vai falar para vocês de meios adequados de solucionar disputas, dando um enfoque à comunicação não violenta e à prática colaborativa. Quando nós falamos de comunicação não violenta, a gente é remetido aos anos 60, época de segregação racial nos Estados Unidos, onde o psicólogo Marshall Rosenberg ensinava nas escolas mediação e técnica de comunicação. O que significava isso? Naquela época, nos Estados Unidos, não havia respeito ao negro, né? Então havia essa dificuldade do negro viver em sociedade, o branco se achava supremo, então o Marshall ele desenvolveu uma técnica de melhor convivência na sociedade. Foi combatido no começo, mas depois ele acabou sendo ouvido a ponto de comunicação não violenta ter ele como seu grande ícone. É uma forma de se expressar onde se fala e se ouve o outro. Nós temos um grande defeito, né?
todos nós, embora nós tenhamos 2 ouvidos e uma boca, a gente fala mais do que ouve. E existe uma técnica, né, que isso é aprendível, né, isso é curso que ensina, que a gente tem que ter escutativa. O que é escutativa? É eu me dispor, não a ouvir, mas a escutar, a interpretar o contexto que a pessoa está falando, né? Isso nos leva a raciocínio, isso nos leva muitas vezes a nos colocar no lugar dessa pessoa. E essa técnica ela é desenvolvida a partir da comunicação não violenta. Por quê? Porque passa-se a usar a linguagem clara, com a escutativa e profunda, e a empatia. Pode virar. O que é empatia? A empatia é uma forma comportamental onde a gente se coloca no lugar do outro na exata condição que ele se encontra para interpretar a situação. Então imagine uma situação em que você é proprietário de um imóvel, nesse período de pandemia todo mundo passou por dificuldades de pagar aluguel, por exemplo, ou pagar a prestação do imóvel. Vamos falar do aluguel. E você foi até o proprietário e falou para ele, olha, eu preciso que você reduza o meu aluguel. Né? Onde eu uso a empatia nisso? É o proprietário se colocar no lugar do inquilino, não do inquilino que tem um emprego bom, do inquilino que em condições normais tem condição de pagar o aluguel, mas o inquilino naquele momento de pandemia, que está com salário reduzido, muitas vezes perdeu o emprego. Isso é o uso da empatia, é você se colocar no lugar do outro para conseguir estabelecer um canal de comunicação que leve a você fazer concessão e muitas vezes reconhecer culpa. Puxa vida, o aluguel realmente está até caro, eu vou fazer a redução, todo mundo fez, está todo mundo fazendo. Então a empatia é essa possibilidade, essa técnica de comportamento que vem da psicologia, mas isso hoje é usado muito no direito, para que a gente possa melhorar a condição de vida da gente mesmo como ser humano. Componentes a considerar: observação. A observação é analisar a situação sem juízo de valor. Então, quer dizer, analisa a situação, não põe valor naquilo, ouve, interpreta, avalia, para depois você fazer juízo de valor. Sentimento é você focar na vulnerabilidade de quem está falando. Espera aí, por que ele está falando isso? O que está por trás dessa fala dele? Por que ele está se comportando dessa forma? A gente não faz essa avaliação no primeiro momento, a gente é levado a um confronto, né? Você está sendo confrontado na sua ideia, no seu pensamento, no seu direito, no seu crédito, e quando você tem que analisar a vulnerabilidade para poder fazer com que essa situação que você quer resolver, você possa enxergar ela de um outro ângulo, com algumas outras soluções. Necessidades. Você precisa avaliar aquilo que precisa ser atendido, né? Espera aí, como é que eu vou conciliar isso? O que é? Necessidade é recíproca, todos têm necessidade. Nessa situação que eu falei, ele tem necessidade do aluguel e o inquilino necessidade de se manter com o seu compromisso em ordem. Então, até onde eu posso ceder? Até onde a minha necessidade permite que eu acolha a necessidade da outra parte. Então, quando a gente fala disso, a gente fala em conciliar esses interesses de necessidade. E pedido, que é a solicitação efetiva que a gente tem que fazer com uma linguagem positiva e direta. Ó, eu preciso reduzir meu aluguel porque eu estou desempregado. Ponto. O que você pode fazer por mim? Isso é pedido de... Não é ficar, olha, sabe o que é? Estou com um problema, tal, porque não sei o quê, porque eu estou meio doente. Não, fala a linguagem clara. Porque quando você é claro, você não admite dúvidas sobre aquilo que você quer. A gente tem que saber pedir, tanto verbalmente, tanto no papel, tanto no emprego, tanto quando a gente vai numa consulta médica. Tem que saber falar, seja direto, não fique... Porque às vezes você vai no médico também, você enrola tanto que ele acaba não entendendo o que você tem. Então, seja direto, fala, olha, eu quero isso, eu preciso disso, eu estou sentindo isso.
Aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses meios que a gente chama adequados de solução de conflitos, de solução de disputas. Por que meios adequados? Porque eles integram a chamada prática multiportas, né? Que é assim, a última porta que eu vou bater, que eu preciso aprender a bater, é a do judiciário, porque ela é lenta, porque ela não me traz segurança jurídica na maioria das vezes, porque hoje, a partir da semana que vem, para vocês terem uma ideia, você vai precisar apresentar certificado de Covid para entrar no fórum. Então, se você, eventualmente, não está baixado lá, não tem teu cartão, precisa ir urgente... você precisa ir urgente no fórum, ver o negócio, tirar uma certidão, mas você não está documentado com aquilo. Você não pode ingressar no prédio público da Justiça Estadual, né? Então, você percebe que as limitações que você tem com relação à Justiça Estatal, elas são muito grandes, crescentes. Para vocês terem uma ideia, o Judiciário, desde a pandemia, trabalha sob regime de plantão, né? Então, um fórum como o Suzano, por exemplo, tem 1 ou 2 juízes de plantão e os funcionários, se vocês entrarem no fórum, vocês vão ver que tem 1, 2 por cartório. A gente tem um índice de atraso de processo nesse período de pandemia enorme. Os processos, eles simplesmente pararam de andar, né? Então, eles nunca... Já era difícil, então o que era difícil ficou muito mais complicado. Qual a solução para isso? É você buscar caminhos alternativos, né? Ou diretamente com a parte, ou através do que a gente chama câmaras de mediação e arbitragem, que são entidades privadas que resolvem os seus conflitos com a mesma segurança, com um prazo muito menor, e principalmente com um custo muito baixo. Eu não estou falando de Sejusc, eu não estou falando de juizado especial, estou falando de Câmara de Arbitragem, que é uma entidade privada que resolve os conflitos baseados numa lei que existe há mais de 20 anos, que é a Lei de Arbitragem. Então, as formas que a gente tem hoje para resolver conflitos de uma maneira mais fácil? Negociação, as partes buscam a composição diretamente. Conciliação, um terceiro auxilia na resolução daquele conflito e dá opinião do que pode ser feito. E a mediação, onde um terceiro conduz o entendimento das partes sem se manifestar, sem opinar. Como que funciona isso? Então, por exemplo, eu tenho uma formação de negociação método Harvard, né, que foi desenvolvido por um economista. Ele não é advogado, era economista, depois ele se tornou filósofo, ele partiu para ser terapeuta, ele chama William Ury. E ele que desenvolveu na Universidade de Harvard essa metodologia de negociação, que em suma diz o seguinte: não foca na tua posição, foca no teu interesse. O que você quer? Se você ficar inflexível, você não vai resolver problema nenhum na sua vida, porque, mas é a minha posição. Não, deixa a tua posição de lado, seja flexível. Cada situação envolve um comportamento, cada situação exige, foi o que eu falei, é a empatia, é a comunicação não violenta, é a prática colaborativa. O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Onde eu posso ajudar? Né? Como parte, como advogado, a gente encontra muita resistência em negociações com os advogados, porque o advogado, ele se sente como se fosse o protagonista do processo. Não é. O advogado, ele é um técnico que auxilia a parte a resolver o seu problema e tem que atender à vontade dela. Princípio de autonomia da vontade da parte. É a vontade dela. Se eu tenho 100 mil para receber 5, tá bom? O advogado não pode chegar para mim e falar, não concordo. Não. Tá? O advogado pode sim opinar tecnicamente, mas ele não pode dizer que você está fazendo um acordo que não é bom para você. Aí, só concluindo, a conciliação, ela já é um procedimento que envolve a participação de um terceiro, né, que orienta as partes e opina no melhor acordo. E a mediação é o mais bonito de todos, porque as partes constroem uma solução, orientadas por um terceiro. Isso tudo que eu estou falando
em câmara de arbitragem. A negociação não, a negociação é direta. Sente-se numa mesa, as partes com seus advogados, preferencialmente, resolvem o problema. E isso tudo é acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? Existe justiça sem judiciário? Sim, acabei de falar. Negocia direto, usa a câmara de arbitragem. E o uso da tecnologia, fundamental, cada vez maior. A gente tem uma câmara de arbitragem aqui, Suzano, que funciona no edifício Óleo, é um local físico, mas a gente faz mediação online. As pessoas, nós fizemos uma mediação que a pessoa estava na Paraíba, o advogado dele estava em Suzano, as outras partes. Aconteceu. Por quê? Porque o que importa é o que eu estou falando para vocês aqui. É a forma de se expressar, o jeito de se comunicar, ser direto, ir atrás da solução, focar no seu interesse. Então, quando a gente percebe que o uso da tecnologia é cada vez maior, isso impacta de uma maneira positiva a resolução do seu litígio, porque você puxa a vida. Eu tenho uma audiência no fórum, você tem que fazer toda uma estruturação para ir no fórum. Se você é dona de casa, ver como é que você vai fazer, se você trabalha, como é que você vai sair do seu trabalho. Ao passo que se você optar e se atualizar para usar a ferramenta tecnológica, você faz audiência do celular. Tá? Então, a gente acredita, felizmente até, que muito do que está se vendo hoje vai ser preservado, né? Há uma discussão com relação a audiências que têm oitiva de testemunha, que isso gera uma instabilidade, mas eu sou amplamente favorável à ampliação do uso da tecnologia, porque a presença das pessoas leigas na frente de um juiz é intimidatória. Às vezes elas não conseguem falar aquilo que elas querem falar por conta do medo, por conta da falta de preparo. Agora, se você está no seu celular, sentado no sofá da tua casa, o juiz é uma pessoa como a gente qualquer, qual a diferença dele? Ele está investido num cargo para julgar conflito, mas ele é uma pessoa, ele é um funcionário público, né? O advogado da outra parte também é uma pessoa normal, a outra parte é uma pessoa que quer resolver o problema, né? E então, muitas vezes, a gente discrimina ou recrimina a via tecnológica, né, principalmente para isso, e tudo pode ser resolvido por isso, né? Eu tenho o hábito de falar com os meus clientes em videochamada. Por quê? Porque a videochamada, ela é interpretativa. É olho no olho. Não está me vendo pessoalmente, mas está sentindo o que eu estou falando, está sentindo a emoção que eu estou colocando nas palavras, está sentindo a segurança que eu estou passando quando eu estou falando. Então, cada vez mais a gente tem que procurar se aprofundar no uso de ferramenta tecnológica, porque ela só vai fazer bem. E como aproximar-se disso tudo? Capacitação. A gente está falando aqui para vocês, promotoras legais populares, que abraçaram essa ideia de trazer para o dia a dia de vocês conhecimentos de como vocês podem ajudar a sociedade nos seus bairros, nas suas comunidades, naquilo que vocês se dispõem a fazer no trabalho, onde quer que seja. Então, a gente aprende metodologia, a gente aprende técnica, a gente aprende como funciona isso tudo com capacitação. Tem mais? Exemplos de meio adequado, quando eu estou falando depois que já existe capacitação. Um projeto muito bacana que é a mediação social. Levar para a comunidade a formação de mediadores no local, que pode resolver o conflito do bairro sem ir para o judiciário. Por exemplo, uma coisa muito comum. O cara perde emprego, para de pagar pensão. Aí é um Deus nos acuda, né? Porque o processo está arquivado, não sei o quê, tem que ir na OAB. Já imaginou você ter no seu bairro um centro de resolução de conflito, onde aquilo que for discutido e acordado entre as partes é título executivo extrajudicial, tem o mesmo valor legal, porque você constitui, através da mediação social, um núcleo legal, um núcleo que pode resolver isso.
você está sendo um braço do judiciário, você está sendo um braço da sociedade para resolver problemas de cidadania, gente. Entendeu? Então, o cara que não está pagando pensão, perdeu o emprego, não está pagando porque não quer. Só que ele tem filho, ele tem ex-mulher, ele tem uma vida que ele construiu. Isso é um exemplo que a mediação social pode resolver, além de tantos outros conflitos. Mediação escolar. Isso é um projeto muito bacana, a gente já chegou a apresentar aqui na Prefeitura de Suzano em 2019, mas infelizmente ele não progrediu. É a forma de você capacitar professores, de você capacitar os dirigentes de escola, a utilizar a comunicação não violenta para resolver enfrentamentos na escola. Tá? E esses dois projetos, eles se somam, né? Porque você pode usar a mediação escolar junto com a mediação social no bairro, né? Porque a mediação social pode entrar na escola, porque é a família, né? É a família tentando entender por que o filho age daquela forma, porque ele não consegue se adequar socialmente a uma vida e que às vezes o problema está na família, né? A gente sabe, embora se tenha perdido um pouco a noção disso, que família é onde você aprende a viver em sociedade. A escola não, a escola ensina, a família educa. Então, é esse conceito que a gente precisa trazer de volta e que eu falei para a doutora Sandra, que eu acredito que as promotoras legais populares podem ter uma participação muito bacana nisso para a gente desenvolver esse projeto aqui em Suzano. Sugestão de leitura. Esse material que eu estou passando para vocês, a Marília depois vai compartilhar com vocês, é um livrinho fininho, muito bacana, chama-se Como Chegar ao Sim, tá? Foi o que eu falei para vocês. O foco está nos interesses e não nas posições. Então esse livro ensina a gente a chegar a resolver as nossas situações, sempre encontrando um sim e fazendo pouca concessão, ter argumento para poder ceder de uma maneira correta, de uma maneira coerente, que não interfira na parte contrária do direito dela. O meu direito termina onde começa o direito do outro. É mais ou menos isso que vocês vão encontrar nessa leitura. Então, os meus contatos aqui, meu e-mail, o WhatsApp que podem me localizar. E foi realmente bastante prazeroso falar com vocês em rápidas palavras. Eu acho que hoje a gente tem que focar em ser rápido, ser objetivo, né? Quando a gente faz uma explanação dessa, a gente procura condensar informação, porque conhecimento a gente treina, a gente capacita. Então não é numa rápida apresentação dessa que ninguém vai se tornar negociador, conciliador e mediador. Precisa estudar, nós estamos à disposição, a gente tem uma metodologia própria para ensinar isso, para fazer com que cada uma de vocês se torne realmente uma mediadora, possa ajudar a sociedade a resolver seus conflitos, usando empatia, usando comunicação não violenta e a prática colaborativa. É isso, muito obrigado, continuo à disposição.